Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos dando a oportunidade de adentrar esta casa de luz que nos abriga, nos ofertando um alimento precioso para a nossa alma. E especialmente esta semana, que foi uma semana de extrema riqueza de conteúdo, pelos nomes, pelas abordagens que aqui passaram. Nós vimos acompanhando de longe, mas as notícias da semana. Parabenizamos a todos desta casa por esse trabalho belíssimo, por essa semana tradicional que se fortalece a cada ano. E ao mesmo tempo, agradecemos, não sei como eu vou dizer, mas a confiança, particularmente eu agradeço a todos, mas em nome do Roberto, que tem entrado em contato conosco quando nos convida. Vir a essa casa é sempre uma alegria muito grande. Nós saímos renovados, recebendo muito mais do que a singela contribuição que aqui deixamos. Mas dessa vez, ele fica nos dando desafios cada vez maiores, né? E depois de escutar todos esses nomes que aqui passaram, vocês imaginam, agora quem que vem é o Fábio. Quem que é o Fábio? Ah, nunca ouvi falar. Pois é, então preparem-se, vocês vão conhecer. Brincadeira. Me lembrei, sinceramente, sem falsa modéstia, de um caso que contou uma vez do Rio Grande do Sul, Sandra Della Pola. Esse caso eu ouvi já tem uns 10 anos. Que deve ter ocorrido mais do que isso. Então deve ter pelo menos uns 15 anos que isso ocorreu. Quando eu escutei isso, eu nem morava aqui, não tinha voltado para o Espírito Santo, que eu sou de Alegre, moro em São Mateus, mas andei vagando por Minas e Goiás. Então, quando eu estive em Goiás, eu assisti um seminário, e ela contou um caso, uma situação que aconteceu com ela. Isso há muito tempo atrás, não me comparando de maneira alguma com ela. Mas ela disse que havia sido convidada para um evento no qual estariam Divaldo Franco, Raul Teixeira, mais alguns expoentes e ela lá do Rio Grande do Sul. Aí ela fez aquela pergunta que eu fico me fazendo e tenho feito nas últimas semanas. Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui convidado? Na época, eu não escutei isso não, mas serviu de um exemplo para que a gente saiba o tamanho da responsabilidade que a gente assume de cada um. Ela disse que escutou de um amigo espiritual dela o seguinte: olha, você tem um papel a desempenhar nesse evento. Não é o papel do Raul, não é o do Divaldo, porque esses já têm o alcance deles. Mas o timbre da sua voz, a ressonância das suas palavras serão capazes de atingir especificamente alguns espíritos que serão levados a esse evento para ouvir aquilo que foi preparado por você. Aí quando ela contou isso, eu falei, bem, naquela época foi uma lição interessantíssima. E hoje, sem nenhum tipo de comparação, eu tento buscar algumas respostas do nosso amigo, mas fico muito honrado de estar aqui nesta casa. Nós escolhemos um tema bastante singelo. Na verdade, o Roberto já tinha escutado e falou que poderia ser esse assunto. Bem, eu tenho certeza que todos nós já participamos de algum tipo de discussão na vida. Discussões as mais diversas possíveis. Discussões sérias, discussões banais, que acabam resultando às vezes em questões mais sérias, mas todo mundo já, pelo menos já viu alguém discutindo, debatendo, disputando a razão e a autoridade dentro daquilo que está sendo discutido. Nos tempos atuais, isso adquire novas configurações. Nos tempos em que nós temos Facebook, WhatsApp, nós temos formas modernas de debate,
de disputas e discussões, algumas delas profundamente acaloradas, sem que os envolvidos exercitem, propriamente dito, o respeito àquele com que ele está interlocutando. Para dizer a verdade, algumas posturas são profundamente lamentáveis. É muito importante, é muito interessante que as pessoas se politizem, que nós saibamos o valor da política séria, do papel que as decisões políticas podem ter na humanidade, a bem do seu crescimento e do bem-estar das pessoas. É importante que nós saibamos nos posicionar, mas é tão triste quando as pessoas apaixonadamente, e portanto na maioria das vezes de forma cega, defendem pontos de vistas que mais à frente mostram-se equivocados. E no ano passado, tenho certeza que a maioria das pessoas ouviu falar ou protagonizou aquelas discussões antes das eleições sobre a política, sobre os candidatos diversos. E qual não é a surpresa em que em diversos grupos desses, alguns familiares, ocorreram dissidências, ocorreram cisões. As pessoas pararam de se falar porque alguém ofendeu o outro. Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigos que aconteceu isso. Então eu estou falando de algo que eu vi e não estava acreditando que estava acontecendo. Mas aconteceu. Bem, mas alguém poderia dizer, mas isso é extremamente comum da natureza humana. É. Nós temos a propensão a tentar impor o que a gente acha como certo e fazer com que o semelhante ache que nós estamos com a razão. Aliás, a razão é um problema sério. Ter razão sobre alguma coisa passa muito pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho, quando não enfeitados pela vaidade. Eu sabia que eles iam reconhecer que eu estava certo. Bem, mas quando nós trazemos essa problemática para o seio religioso, será que isso ocorre? Será que as pessoas debatem acaloradamente religião? Com certeza. Será que no meio espírita existe alguma dificuldade de relacionamento? Será que por ser espírita nós pensamos todos iguais? Não temos divergências? Temos, nós somos seres individuais. Mas o engraçado é que, consultando uma obra de Allan Kardec, muito pouco lida no nosso meio, pelas características que tem, mas de profundo conteúdo interessante, especialmente para quem está labutando nas tarefas de trabalhador espírita, dirigente espírita, que é o livro chamado Viagem Espírita em 1862. Allan Kardec fez diversas viagens pelo interior da França e alguns países vizinhos e registrou algumas das suas falas. Mas essa de 1862 é a mais importante, é a que teve o registro mais significativo. Mas olha que interessante, Allan Kardec, no Espiritismo nascente, o Espiritismo nessa época tinha 5 anos de existência, ele preocupava-se com essa problemática do ser humano que poderia afetar as instituições espíritas, mas a vivência do ser humano como um todo. E então, Kardec registra nesse livro algo extremamente interessante sobre esse assunto. Allan Kardec, para aqueles que já leram poucas linhas, ou já ouviram falar desse homem inigualável, o reconhecem pelo seu bom senso, pelo uso da razão e pelo raciocínio absolutamente lógico, pelo poder de organizar as suas ideias. Mas ele diz aqui no livro do lado de quem que ele ficaria numa discussão. Diante de uma contenda, seja ela aqui dentro, seja lá fora,
seja dentro de casa, seja teclando do outro lado do computador, do tablet, do celular, ele nos deu uma dica valorosa. Veja bem, peço licença a vocês para ler. E ele assim registrou: se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que se devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco sem vacilar do lado daquele que... O que será que ele escreveu aqui? O que será que ele escreveu? Eu me coloco sem vacilar do lado daquele que tiver mais razão, aquele que tiver com a verdade, aquele que tiver a melhor argumentação como excelente advogado. Não, ele disse assim: do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto por algum tipo de razão. Mais embaixo ele diz assim: aqui na terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade. Indulgência é algo que nos fala para ser mais severos conosco mesmo do que com os outros. Antes de ver o defeito de alguém, observar a nossa própria conduta. E ele segue: ora, sem indulgência não há caridade. Sem caridade não há verdadeiro espírita. A moderação, portanto, é um dos sinais característicos desse sentimento, como a acrimônia, o rancor, seria da sua negação. E para terminar, mais abaixo ele diz assim: minha medida de apreciação seria, pois, a caridade. Isto é, eu observaria aquele que falasse menos mal do seu adversário, que fosse mais moderado em suas recriminações. Será que é isso que a gente vê na vida diária da gente? Aquele que falasse menos mal da pessoa com quem ele está dialogando. Não queremos nem chamar de disputa de ideias. Veja que interessante. Allan Kardec nos fala sobre caridade, indulgência e uma postura difícil de se observar, especialmente como sendo uma virtude, porque o forte, o esperto, o bom, para os nossos valores da humanidade, é aquele que sabe impor o seu ponto de vista e esmagar o outro que vem pela frente. Porque o que importa é que você sobressaia, independente das razões e do que está levando aquele embate. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Alguém poderia questionar, especialmente alguém que não é espírita ou está conhecendo o espiritismo há pouco tempo, poderia dizer assim: mas por que você veio citar Allan Kardec? Quem é esse homem? Que autoridade esse moço tem para que nós observemos e nos atentemos à sua fala? Quem é? Allan Kardec é o ser que entre bilhões de encarnados e outros tantos bilhões de desencarnados, foi escolhido por Jesus Cristo para ser aquele que encabeçaria a terceira revelação, que assumiria sobre seus ombros a grande responsabilidade de apresentar à humanidade conceitos que
até então, não poderiam ter vindo com tamanha clareza, conforme a que enxergamos no Espiritismo. Não é uma missão simples, não era uma responsabilidade qualquer. Ele mereceu a confiança de Jesus. E para a gente ter ideia da assessoria que Kardec tinha, certa vez, foi registrado, ele colocou essa passagem na Revista Espírita de 1859, maio de 1859, numa matéria intitulada Cenas da Vida Privada. Quem tiver a oportunidade de ver, vale a pena. Mas, em suma, um determinado espírito, meio fanfarrão, comunica-se através de um médium na sociedade espírita e conta lá o seu caso. Esse espírito desencarnado havia sido contemporâneo do médium, mas muito irresponsável, desencarnou muito jovem, com cerca de 20 anos, mas estava tentando endireitar suas fileiras. E ele conta, inclusive, que conseguiu evitar um crime, conta uma história lá muito curiosa. Mas o que nos interessa é mais para o final dessa matéria. Esse médium registra o diálogo que ele faz com esse espírito e ele conta que visitou Allan Kardec. Foi visitá-lo em sua casa. E traz um detalhe muito interessante. Evidentemente que esse espírito teve uma permissão de entrar ali e não seria por acaso. E o médium lhe pergunta assim: quando você foi visitar o senhor Allan Kardec, você estava só? Aí ele disse assim: sim, não havia ninguém encarnado com Kardec, mas ao seu redor havia uma vintena de espíritos que murmuravam na sua cabeça. Aí o médium pergunta: esses espíritos pareciam estar interessados no que ele escrevia? E aí ele responde: creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. O que mostra que Kardec não tinha mediunidade ostensiva, como nós já ouvimos diversas vezes. Mas a sua assessoria, os espíritos que sopravam, eram de alto quilate. Olha a continuidade. Depois ele diz que chegaram umas 8 ou 9 pessoas encarnadas, bateram na porta de Kardec e queriam conversar com ele. Muito bem, Kardec mudou-se de recinto, foi recebê-lo, e olha o que ele escreve. Depois, os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. E tu, o que fazias? Eu também ouvia, mas sobretudo observava, com a impressão de que eu era o intruso no meio de uma reunião tão seleta e elevada. Na linguagem desse espírito, imagine, coroas de fogo sobre a cabeça. Eram espíritos de alto quilate, de grande evolução. Alguns nomes estão nas obras básicas, que assinam a algumas mensagens mais relevantes da doutrina. E esses espíritos ali estavam assessorando esse homem. Então o que saiu da cabeça dele não é uma invenção qualquer, não é um achismo, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas deveriam agir. É a expressão de um pensamento mais alto, do qual ele se fez tradutor. Então, quando a gente observa essas indicações, essas observações, nós chegamos sinceramente à conclusão de que a gente deveria prestar atenção. Olha só, a gente ouve tanto as pessoas, ouve ou gasta-se um tempo ouvindo um jornal, lendo a opinião de alguém num livro. Qual deveria ser a nossa atenção então?
sobre as palavras que escreveu um homem que teve essa responsabilidade. Será que nós não deveríamos atentar para o que ele escreveu seria de grande relevância para nós? Não é puxar sardinha para o Espiritismo, não. É atentar para qual é ou qual deveria ser a nossa preocupação enquanto encarnados. Pelo menos uma parte da nossa vida, já que a vida material nos consome em outras atividades. Mas quando lembrarmos que somos espíritos, deixa eu escutar o que Kardec registrou. Então, diante daquilo que falamos no princípio, será que quando alguém se dirige a outro de forma agressiva, debochada, sarcástica, será que essa pessoa está com a verdade? Talvez ele esteja até com meia verdade, mas uma pessoa que age assim não pode ter a verdade absoluta. Triste para nós é ver alguém que quer falar, por exemplo, em nome da doutrina espírita e começa a agir de uma forma lamentável, contrário a qualquer postura cristã. Aqueles debates que a gente vê em alguns blogs, a pessoa coloca aquele monte de palavras em caixa alta, mandando o outro ler o livro dos Espíritos, o outro te manda ler a Bíblia, e fica aquela coisa de vai e vem, em que eles estão dispostos a não conversar, mas mostrar que você está errado. Olha só, André Luiz escreveu uma obra belíssima, através do Chico Xavier. Nós conhecemos muito André Luiz pela série A Vida no Mundo Espiritual, aquelas 13 obras fantásticas, que mudam o conceito de quem lê com um objetivo sincero de entender o que ocorre do lado de lá da vida. Ele trouxe muitas informações. Só que em 1971, depois de já ter escrito toda essa série, o André Luiz ditou um livro ao Chico Xavier. Um livro singelo. Um livro bem diferente do aspecto abordado em todas essas outras 13 obras. Ele ditou outros muito parecidos com esse. Mas eu vou citar esse aqui agora. Por que será, né? Por que será que depois de perceber todas as nuances de como os espíritos chegam do lado de lá da vida, como que a gente morre e às vezes não desencarna, como que a nossa passagem às vezes representa a expressão do apego terrível que temos à vida terrena, e o céu que a gente esperava não é bem daquela cor que aparece à nossa frente. Aí André Luiz dita o livro Sinal Verde. Ah, mas o sinal verde? É, sinal verde. Um manual prático de conduta correta do cristão verdadeiro. Poderia receber esse nome. Manual prático do espírita que busca vencer-se a si mesmo. E olha que eu vou dizer uma coisa. São mensagens desse tamanhozinho, mas com um grau de dificuldade. Sabe por quê? Porque mexe com o que vai aqui dentro. Não é só uma curiosidade científica, nem um tratado filosófico. Trata das atitudes. A primeira mensagem do livro é ao levantar-se. Então ele já começa assim, na hora de se levantar, como deveria agir. Bem, mas o que interessa é estar numa leitura chamada Divergências. Eu escolhi aqui 4 frases que o Espírito André Luiz nos trouxe acerca da temática da noite. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Primeira recomendação valiosíssima. Quem está à minha frente não pensa exatamente como eu. E daí eu já posso esperar um mundo de possibilidades. Segundo, esclarecer a base do entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Ah, mas aí frustrou agora. Porque a coisa mais saborosa que tem é você presenciar uma polêmica, um debate acalorado, se possível chegar às ofensas. Tem programas de televisão que vivem da sua audiência
desse lamentável espetáculo, olha o que André Luiz nos fala. Se você vai conversar no sentido de esclarecer, de elucidar, ou mesmo de respeitosamente apresentar a sua opinião, positivo. Agora, se você abre a boca simplesmente pelo prazer de fermentar algo na confusão, fique em silêncio. Você vai fazer um grande bem a você e a quem está ao seu lado. Mas eu vou ficar mudo diante da discussão se você não tiver realmente nada proveitoso. É melhor ficar quieto. Essa não é fácil. Eu diria que é muito mais fácil entrar batendo, xingando, ofendendo, do que a postura de quem espera o momento ou chega à conclusão que não vale a pena entrar nesse tipo de discussão. E ele diz mais uma: afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. São recomendações de um espírito que, depois de verificar a situação, primeiro dele mesmo, e de tantos outros, com altos e baixos, fracassos e alguns sucessos, percebeu onde estava a causa das reencarnações frustradas. Não estavam nas grandes missões assumidas, não estavam em situações de grande relevância, estavam nas situações do cotidiano, do dia a dia, das escolhas, da postura, da intemperança, daquela ansiedade que vai nos matando aos poucos, da língua feroz que não conta até meio para falar, que dirá até 3 ou até 10. Gente, mas essa conversa toda, tem certeza que não é tão fácil de digerir. Porque a gente tem muitos obstáculos para agir assim. A gente poderia citar, mas olha, é fácil fazer isso lá no centro. Difícil é se você tivesse aquele colega de trabalho que eu tenho. Eu queria ver se você ia conseguir fazer isso. Ou se você tivesse casado com fulano. Aí eu queria ver se você conseguia não ter problemas, não ter essas discussões. Bem, se nós nos enquadramos nisso, então isso aqui é para nós mesmos. Então, essa fala que a princípio parece muito conformista, para alguns seria covarde, omissa, a gente tem que enfrentar de peito aberto, falar o que vem na mente mesmo, ficar engolindo faz mal para a gente. De quem inventou isso? Foi o Espiritismo? Foi esse tal de Allan Kardec, que veio com esse papinho de caridade quando for falar alguma coisa? Bem, se nós buscarmos a referência que solidifica tudo isso, nós vamos encontrá-la muito antes de Kardec. Nós vamos encontrá-la naquele que enviou Kardec, que era um representante legítimo seu. Foi Jesus que nos trouxe a base de todo esse entendimento. De todo esse entendimento. Kardec não inventou nada. André Luiz, muito menos. O Chico, que foi um medianeiro, soube vivenciar o que ele recebia de ensinamentos, mas também não foi invenção dele. Nem de Emmanuel, que era ali o apoio inicial de André Luiz naquele trabalho belíssimo. Essas mensagens são a expressão de um pensamento divino que Jesus vivenciou e transmitiu à humanidade. De toda a luminosa e incomparável passagem de Jesus pela terra, o Sermão da Montanha é indiscutivelmente o cerne, é o resumo divino da mensagem do Cristo. E dentro do Sermão da Montanha, por sua vez, as bem-aventuranças são o código, são a plataforma que nos lança para o mais alto. Das 8 bem-aventuranças, pelo menos 3 tocam no assunto desta noite. Das 8, 3 nos convidam a uma postura semelhante a essa.
E uma delas diz assim: bem-aventurados os mansos ou brandos, dependendo da tradução, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se não fosse esse o roteiro, Jesus talvez tivesse nos dito assim: bem-aventurados os grandes conquistadores sanguinários, que desbravaram territórios e alargaram suas terras físicas. Bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados aquele que fala mais alto, aquele que impõe pela força. Não foi isso que nós escutamos. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, nós estamos quase chegando, não, bem longe do meio ainda. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Kardec registra a passagem de Mateus, no mesmo capítulo que trata do início das bem-aventuranças, que é o capítulo 5. E Mateus registrou assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo ou pelo sinédrio. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenação, aí sim, pelo sinédrio, e aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Veja só, aqui trata de algo muito sutil, que na maioria das vezes a gente pula, porque a gente erra tanto nisso, fala assim: meu Deus, se eu for entrar nessa aqui, eu estou perdido mesmo. E aí Kardec, eu não quero cansar vocês, mas eu não queria perder também nenhuma frase daqui. Kardec segue logo após a frase do Evangelho, ele fala assim, agora são palavras de Kardec: por essas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera, olha só agora, e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seu semelhante. Mais adiante ele fala assim, ele mesmo faz uma pergunta que nos intriga, mas em que uma simples palavra pode revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Por que que Jesus disse que se você ofender o seu próximo, você pode merecer inclusive o fogo do inferno? Uma visão figurada, evidentemente. Kardec fala, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou agredindo, eu não estou batendo, eu não estou roubando, eu só xinguei ele. Em que uma só expressão dessa pode ser tão séria? Veja bem, se a gente deveria observar as palavras de Kardec, as palavras de Jesus deveriam estar todas aqui dentro, aqui e aqui, porque é Jesus que é a fonte maior. E se nós dizemos que somos cristãos, mas só daquilo que interessa fazer, é uma comodidade muito estranha, né? Não, olha, eu acho muito bonito, mas esse negócio que o Cristo falou não dá para mim não. Eu fico só com aquela do, vinde a mim todos, que aí a hora que a coisa aperta eu vou. Mas quando Jesus recomenda algumas atitudes para que a gente mereça essa proximidade, não, mas peraí, Senhor, você está pedindo demais. Aí o próprio Kardec responde, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio, a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus,
a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Não é o que entra pela nossa boca que nós deveríamos nos preocupar em princípio. Isso evidentemente tinha uma lição pontual naquela época para costumes muito exteriores da prática religiosa. Mas sim o que sai, o que você emite como vibração, como energia, que contamina para o bem ou para o mal. Quem recebe os seus dardos energéticos, mentais, daquilo que você guarda no seu coração. É por isso que Jesus, sabendo da nossa grande dificuldade de lidar com a fala, com as dissidências, basta que a gente leia, por exemplo, o livro Boa Nova de Humberto de Campos, e a gente vê naqueles momentos singelos do debate de Jesus com os discípulos, oportunidades impagáveis que foram dadas àqueles homens de ter direto com o Cristo. Jesus tentava tocar na alma deles para questões do dia a dia, da convivência com o familiar, suportar um parente, conviver com a adversidade, com o governo opressor, injusto, mas vinha o procedimento, vinha a recomendação sublime para isso. E nesse capítulo nós temos tantas outras mensagens luminosas, como a que vem depois, que é a afabilidade e a doçura. O que é ser brando, gente? Esse capítulo chama os brandos e pacíficos. São duas bem-aventuranças. São duas recomendações de Jesus para a nossa vida diária. O dicionário nos diz que ser brando é ser manso, pacífico, gentil, dócil, resignado. Apresentar ternura, meiguice, suavidade, mansidão, moderação. E afabilidade, que é uma característica tratada, é ser cortês, agradável, benévolo, bondoso. É o que possui aparência, atitude, comportamento ou fisionomia bondosa. É aquele ser que é amável. Olha só, nós estamos rodando. O tema que nós escolhemos para a palestra, ou o título, são os herdeiros da terra. Por que será? Eu fiquei muito em dúvida quando pensando, porque um título precisa expressar alguma coisa. E nesse caso ficou meio enigmático de propósito. Quem são os herdeiros da terra? São os filhos do Pai que tem a terra. Mas existe um simbolismo grandioso. Quem herdará a condição de viver num planeta digno de ter paz, entendimento, respeito entre os seres que aqui habitam? Aqueles que não destoarem dessas virtudes. Aqueles que com o empenho vencerem-se a si próprios. Essa é a grande batalha nossa ainda. E vejam bem, uma linguagem e um uso descaridoso de expressões não podem absolutamente provir de uma pessoa nem de um espírito elevado. No livro dos médiuns, que aparentemente não tem nada a ver com essa conversa de hoje, mas no livro dos médiuns, Kardec aponta como reconhecer a linguagem de um espírito elevado, que não esteja querendo enganar os médiuns. E ele diz assim: a bondade e a afabilidade são atributos de espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação. E não como quem põe o dedo na ferida do outro, que é o que a gente adora fazer. Sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. E se concluirá que tudo que denote na linguagem desses espíritos falta de bondade e benignidade não pode provir de um bom espírito. Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou me melhorando? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que essa encarnação me dá?
Atente para essas observações. Será que nós nos enquadramos a uma postura, a um linguajar de quem? Espíritos zombeteiros, debochados, trevosos, ou alguém que busca melhorar-se a si mesmo? Nós não estamos falando de santidade, não. Olha, e como um exemplo muito interessante, nós tínhamos falado de André Luiz, a gente pega, por exemplo, um exemplo de um instrutor como Alexandre no livro Missionários da Luz, ou Aniceto lá nos Mensageiros. São dois espíritos de elevado grau que acompanharam André Luiz e lhe deram preciosas instruções que ele registrou nesses dois livros, por exemplo. Em ambos existem situações em que o espírito deveria repreender o outro por alguma coisa que não estava caminhando muito bem. Se alguém já leu e se lembra, qual era a forma com que esses espíritos se dirigem aos outros? Não é como alguém que passa a mão na cabeça do outro e continue fazendo o seu erro. Não tem problema não, Deus perdoa. Não era isso. Existia uma energia necessária acompanhada de amor e de caridade. Sempre quando André Luiz ia falar assim, então o instrutor dirigiu-se bondosamente, pacientemente. Aí vem a observação. Muitas vezes firme, porém sem aquilo que caracteriza muitas vezes o nosso procedimento humano, que é baixar o nível, humilhar o outro, colocá-lo numa posição em que ele se sinta inferior a nós ou a quem quer que seja. Quando esses espíritos, tentando, de certa forma, até não ofuscar com a sua própria luz, transmitem conceitos elevados. Esse deveria, talvez, ser um exemplo firme a ser seguido por nós, quando estivermos diante de um debate acalorado. E agora? Ou mesmo, veja bem, vamos lembrar de um outro aspecto. Quando a gente tem autoridade e até responsabilidade de fazer isso com alguém, seja alguém que é subordinado hierarquicamente, você precisa manter a ordem do seu estabelecimento, de uma função profissional, de um pai que vai chamar a atenção do seu filho, de uma mãe que vai cobrar uma postura do filho. No entanto, qual deve ser a nossa postura? É de um ser que quer achatá-lo no chão e humilhá-lo, ou de alguém que quer transmitir uma lição que fique gravada, mas também pela forma respeitosa com que foi tratado? Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser destratado, seja qual for a sua posição. Vejam bem, se estiver parecendo muito difícil até agora, ou muito distante da nossa realidade, muito bonito, muito interessante, o livro me faz até me emocionar, mas eu estou meio distante desse negócio. Eu acho que isso não é para nós, não. Será que o Cristo quis dizer isso mesmo? Será que esse negócio de brandura, mansidão, cordeiro, será que está certo? Será que Jesus propôs alguma coisa fora da nossa realidade? Será que a proposição de Jesus era algo impraticável? Será que a sua lição era utópica? Vejam bem, nós estamos no ano 2015. Quando Jesus veio à Terra e deixou alguns nobres, poucos, mas nobres seguidores, nós convenhamos que a situação deles era bem mais difícil que a nossa. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, há algumas discussões entre historiadores, informações, que foi cerca de 30, ou 40, ou 50 anos depois da morte de Cristo. Bem, alguns são até exagerados, mas o fato é que foi um bom tempo depois que Jesus já havia sido crucificado. Então, não foi imediatamente após os atos. E vejam bem, o que será que levou Lucas a escrever o seu Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, que na época eram um livro só, e depois foi desmembrado? Deixa eu fazer um apanhado bem rápido para vocês. Mais ou menos
no ano 70 da era cristã, ocorreu algo muito significativo. O imperador Tito Flávio destruiu o templo de Jerusalém e fez uma chacina sem precedentes, matando e exterminando quase 1 milhão de judeus. Foi algo terrível. E a sensação dos seguidores do Cristo era mais ou menos assim: eu acho que nós embarcamos numa furada. Eu acho que nós estamos seguindo o cara errado. Por quê? Porque se isso acontecesse antes que viesse o Messias, tudo bem. Mas depois da vinda do Cristo, aí não. O nosso Salvador, ele vai estabelecer Jerusalém como o centro da terra, como país, como a nação eleita. Nós massacraremos os adversários, as outras nações vão comer na nossa mão. E nós, então, o reino de Deus será espalhado para a terra, a ideia do Deus único, depois que o Cristo viesse. Só que Tito Flávio não concordava com essa esperança e fez o que fez. Fez um massacre, fez uma destruição, e quando não, os cristãos eram pegados como culpados para safar o pessoal. Não que a culpa disso é dos cristãos. Joga ele para os leões, vai queimar, vão queimar esse povo aqui, que a culpa é deles. Essa maldição danada que está incorrendo sobre nós. Então, para piorar, a proposta de Jesus ia na contramão de tudo que estava acontecendo. Não violência, oferecer a outra face. Se ele pedir para caminhar com você 1 milha, caminha 2. Se ele pedir sua blusa de frio, dá também a sua camisa, dá sua carteira, seu celular, deixa ele levar. Essas ideias que Jesus trazia, ele manda curar o opressor romano. Pedro, para, embainha a tua espada, você não entendeu nada da lição. Não é isso que eu vim trazer. Eu vim trazer a paz. Eu vim divulgar o perdão, o entendimento. E ainda oferece como exemplo o samaritano. O samaritano os judeus detestavam os samaritanos. Os samaritanos eram chamados de cães por eles. Tamanha a repulsa. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Espera aí, tem uma coisa errada. Esse moço devia... eu acho que nós estamos seguindo o cara errado. E além disso, pessoal, o Messias morre. Ele não teve um reinado glorioso. E morre de que forma? Calado, quieto, humilhado, castigado, sem oferecer resistência. Não era isso que nós esperávamos, pensavam eles. Não era assim, não é possível. Tem alguma coisa errada. E o pessoal pensava, mas o Cristo vai voltar. E o Cristo não voltava. A promessa dele é que ele voltaria no entendimento. Passaram-se 1 ano, 2, 10, 20, 50 anos e nada do Cristo voltar. Não é possível. Eu acho que nós entramos numa barca furada. E outra, para piorar, o grupo dos cristãos, num determinado momento, tinha 30. Aí passavam os romanos, diminuía para 25. Na semana seguinte tinha 20. Iam sendo capturados e mortos. Eles iam ser extintos. E aí começou a bater um sentimento, não de modo geral, evidentemente, mas em alguns de uma profunda frustração, de uma decepção e uma descrença muito grande. Porque essa história de perdoar, curar, abraçar e amar, será que é isso mesmo que o Cristo propôs? Será que essas ideias estavam muito fora da realidade da época? E quem sabe dos dias de hoje? Será que vale a pena seguir as ideias desse homem, desse carpinteiro, que veio lá daquele lugar que não vem nada de bom, que é Nazaré? E aí, Lucas fala assim, espera aí,
As pessoas precisam saber, de novo, o que esse homem fez e, através dos atos dos apóstolos, continua fazendo. Era esse o sentido da fé robusta dos discípulos, das ações nobilíssimas, que talvez nós teríamos uma grande dificuldade de concordar, como dar a própria vida em amor ao Cristo. Mas uma das passagens mais significativas, que nos remonta ao significado que Jesus fez para vários corações, foi o que aconteceu, registrado no livro Paulo e Estevão. Num dia em que poderíamos dizer assim, que o céu se abriu e a terra tremeu. Não aconteceu fisicamente, mas espiritualmente havia toda uma atmosfera. Foi o dia em que Estevão, aquele homem pálido, franzino, jovem ainda, mas de grande lucidez, o antigo Gesiel, pregava na casa do caminho, sob os olhares orgulhosos, felizes, entusiásticos de João, de Pedro, de Tiago, para uma pequena assembleia. Mas naquele dia, justo naquele dia, aquele grupo singelo recebe a visita de quem? Saulo, pretendente ao sinédrio, o jovem que despontava como esperança da nação judaica. Ouviu falar dos cristãos e falou: eu vou lá ver quem que é esse povinho miserável que anda falando desse tal de Jesus em detrimento da lei mosaica. E quando ele chega, qual não é a sua grande surpresa ao observar a lucidez e os conceitos profundos que aquele jovem, vestido de farrapos humanos, trazia a ideia do Cristo, sem nenhum desrespeito à lei mosaica, mas trazendo o Cristo como uma nova proposta. E aí, Saulo se vê profundamente irritado e ofendido no seu orgulho mais profundo. E ele desafia Estevão. E ele diz algumas palavras, debatendo e pedindo que Estevão defendesse por sua vez o seu Cristo, já que ele estava blasfemando a religião predominante da época em defesa daquele Cristo, daquele carpinteiro. E o Estevão, na sua fala, entre outras coisas, disse que Jesus não era, como muitos esperavam, um conquistador que viria com um cetro poderoso, nascido num berço de ouro, esmagando as nações que não se submetessem à sua vontade. Mas era o ser que traria luz aos corações em trevas, esperanças aos caídos, a cura aos enfermos e a luz que dissiparia as trevas. Mas Estevão, diante daquele desafio que ele saberia poderia ser muito grave para a sua própria vida, ele responde assim: meu amigo, no tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé, e não de justas casuísticas. Aí agora vem a parte mais importante. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. E porque não será lícito perdermos tempo, eis, pois, porque não devemos perder tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama esforço. Os caídos, os miseráveis estavam por toda parte. Os sofredores que batiam a porta de Pedro pedindo acolhimento. E não caberia a Estevão ficar ali debatendo aquelas teorias que para ele não fazia sentido aquele embate. Ele respeitava a opinião diversa. É lógico que isso custou muito caro a ele. Custou a sua injusta, como foi de Jesus, condenação e o seu apedrejamento,
cruel e covarde. E quando naquele julgamento fajuto, eles imprimiam, amedrontavam, mesmo prevendo o pior, ele ainda teve forças para dizer o seguinte: amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar o amor de Jesus Cristo. E depois de tanto tempo, de um exemplo tão grandioso como esse, e que depois do apedrejamento, semiconsciente, praticamente morto, ele ainda diz a Abigail, sua irmã, que o destino quis fosse a noiva de Saulo, e descobrissem isso naquele momento agudo, dissesse: este será um grande servidor do Cristo, quando conhecê-lo e aprender a amá-lo. E é o próprio Gesiel, Estevão, que se converte junto com Abigail, que vem a desencarnar um tempo depois, como grandes acompanhantes da peregrinação de Paulo de Tarso. No exemplo sublime de perdão, de entendimento. Aquele que faz parecer desse tamanhozinho os nossos desafios atuais. Será, gente, que esse pessoal tinha mais dificuldade do que nós para ser brando, impacífico, indulgente? Será que a proposta de Cristo pareceu impraticável para Estevão? Mesmo traindo 3 vezes, Pedro reergue-se e faz a solidez da doutrina nascente. Será que nós temos motivos para considerar que a moral de Jesus era estranha? Parece difícil. É desafiador ser brando e pacífico nos dias de hoje. Mas era muito mais para aqueles que seguraram, que sustentaram o cristianismo que hoje nos vem livremente adentrar uma casa espírita e auferir essas luzes que nos convidam a uma outra postura, a outra face. Não o rosto propriamente dito, mas a face do entendimento, do perdão. E não é também omissão. Algumas pessoas confundem essa brandura com omissão, quando na verdade, brandura quer dizer o oposto da dureza dos nossos corações. A brandura operante é aquela que alcança o caído e que mesmo diante dos reveses não se omite. Ela sabe postar-se, mas sem a agressão, sem a ofensa e sem o massacre de nossas palavras e de nossas ações. Confesso a vocês que, quando me propus a estudar sobre esse tema, eu falei: como falar de algo que eu não faço? Como tentar falar de algo que está tão distante da minha própria conduta? Mas representava um desafio pessoal para, quem sabe, isso começasse a fazer sentido mais forte dentro de mim. Porque sustentar, às vezes, uma máscara diante de algumas pessoas é fácil. Conseguir manter uma postura verdadeira o tempo todo é um grande desafio. Mas a nossa encarnação presente não pode ser mais uma. Ela precisa ter um significado diferenciado. E é por isso, meus irmãos, agradecendo a toda a indulgência que vocês exerceram a estar aqui hoje, ao final dessa semana espírita, eu encerro com a fala de Kardec. Lembremos que aqui na Terra, onde ninguém é infalível, optemos pela indulgência, pela brandura e pela afabilidade. Que Jesus nos abençoe.